E aí galera, tudo bem? É o seguinte, a aula de 10 de fevereiro que nós tentamos assistir no CMSP foi incrivelmente ruim, como vocês lembram, mas ela já está disponível no próprio aplicativo e também no YouTube, para quem quiser acompanhar. Então acompanhe, eu acho que é legal, é importante, eles têm mais recursos do que eu, por exemplo, mas eu vou falar algumas coisinhas sobre o tema para ajudar vocês a responder a pergunta que está lá. Ok? A pergunta está disponível lá já no CMSP e ela garante a presença de vocês. Então é importante que vocês entrem lá, respondam, é uma perguntinha simples, de múltipla escolha, você vai entrar, vai escolher a alternativa correta, bem tranquilo, bem tranquilo. No vídeo, na aula do CMSP, ela dá a resposta, professora. E eu vou fazer o mesmo aqui, vou tentar fazer um vídeo mais curto, bem rápido, apesar de que esse tema é um tema bem complexo, um tema bem complicado, mas assim, basicamente, pessoal, o que vocês precisam entender é que na época do neocolonialismo ainda existia a visão de que o branco era um ser superior ao negro e a todas as outras raças, né? Não só ao negro, índios e asiáticos, etc. Ok? Então, existia esse pensamento, né, enraizado. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a escravidão acabou somente em 1888, né, no final deste século. Então, muitas coisas se justificavam por esse suposto, por essa suposta superioridade. Então, esse é o ponto de extrema importância para vocês entenderem. Hoje parece absurdo? Sim, hoje é um absurdo alguém que afirme esse tipo de coisa. Né? Hoje essa ideia é extremamente criticada, mas naquela época não. Ando aqui para ilustrar a nossa conversa, eu vou tentar ser bem rápido, ok? Vamos lá. O neocolonialismo é uma derivação do colonialismo. O colonialismo aconteceu no século XVI. Essa tabela aqui mostra um pouco a diferença entre um e outro. Tá? Eu não vou ficar aqui falando muito sobre essa tabela, mas basicamente o colonialismo é aquele em que vocês têm aprendido, né, que o Brasil foi dominado pelos portugueses. Neste período é que os portugueses chegaram aqui, dominaram os índios, conquistaram as terras e implementaram o seu modo de vida, e nós somos o que somos hoje graças a isso, a esse acontecimento. Então nós falamos o português, nós temos essa educação católica cristã, né? Enfim, e captamos um pouco desses valores desse homem branco que esteve aqui a partir do século XVI, ok? O neocolonialismo, neo significa novo, trata-se basicamente da invasão europeia branca, mais Estados Unidos e Japão, dos continentes da África, da Ásia e da Oceania. E, assim, a principal diferença, né, enquanto o colonialismo se justificava ali pela expansão da fé católica, como está aqui embaixo, a justificativa ideológica na tabela, no século XIX, a missão civilizadora do homem branco era basicamente espalhar o progresso técnico-científico pelo mundo. Então, os lugares que ainda não estavam de acordo com o que eles acreditavam, do que o homem branco europeu acreditava ser o ideal, então eles tinham a missão de levar esse ideal para essas populações. Ok? E aqui vocês podem se aprofundar mais lendo essa tabela, tem aí as diferenças, né, de um e de outro, é bem interessante, mas
basicamente eu não quero me alongar muito. Esses são conteúdos de outras aulas, né? Não cabe aqui. Essa imagem é bastante importante, emblemática, porque é um desenho que simboliza e tenta retratar um acontecimento do período que se chamou de Conferência de Berlim, onde os países, os representantes dos principais países invasores se reuniram para discutir as bases de dominação da África. Certo? Então eles se reuniram, falaram, não, essa parte vai ficar para mim, essa parte vai ficar para mim, como se estivessem ali dividindo uma pizza, né? E não é bem assim, até tem charges sobre isso, como essa, por exemplo. No caso dessa charge, os países europeus, né, representados por essas figuras aqui abaixo, estão dividindo a China. Né? A China que foi também dominada na época. Esse asiático que está aqui em cima, com um visual mais demoníaco, digamos assim, é um representante chinês, né? Para você ver a diferença de representação dos asiáticos e dos europeus, né? Então ali em cima tem o chinês, aqui embaixo no canto direito de vocês um japonês que está junto ali partilhando da China, mas é um japonês, então ele também é representado de um modo bem bizonho ali, né? Vocês podem reparar aí. E aqui eles estão repartindo, no caso, a África, o continente africano, ok? Aí tem as legendas aí, não vou me alongar. Esse cara aqui, ele existiu, ele se chama Cecil John Rhodes, um britânico que ocupava, né, ele foi um colonizador da época, aventureiro, que queria colonizar a África inteira, queria todo o mundo inteiro para ele. Enfim, aqui o texto, material de outras aulas, e chegamos aqui no ponto em que eu queria mostrar para vocês. Então, esse mapa aqui, África de 1850, que está à esquerda de vocês, ele mostra o continente africano até 1850. Então, nele não havia ocupação europeia em muitos países. Alguns lugares da África, sim, estavam já ocupados, mas a maioria da África ainda não estavam ocupados por países predominantemente brancos. Então, quer dizer que na África não existia população antes dos brancos chegarem? Não, existia a população africana. A África, como já falei, é um continente muito diversificado. Tem N diferenças, N línguas, enfim, é um continente assim que muito diferente de um lugar, de uma região para outra. E os brancos europeus, é claro, não levaram isso em consideração. Eles simplesmente invadiram e fatiaram a África do modo que eles achavam que era melhor para eles, é claro. Então, o mapa aqui da África de 1914, que está à direita de vocês, já mostra a África totalmente ocupada por brancos europeus. Vocês podem observar aí a legenda, né? O que é azul pertencia à Inglaterra, o que é vermelho pertencia à França, o roxinho ali à Espanha e assim por diante. Vocês podem ir olhando aí, estudando melhor. Basicamente é sobre isso a pergunta que está lá no centro de mídias. Eles perguntam como que ficou conhecida as fronteiras delimitadas da África pelos países europeus. E aí tem as alternativas. Essas fronteiras foram delineadas pelos europeus brancos para determinar a qual país ia pertencer determinado território. Eles não levaram em consideração
os povos que viviam nas regiões, a diversidade que existia nas regiões, e simplesmente foram lá e tacaram a caneta e delimitaram esses espaços. Então, esses espaços, essas fronteiras, ficaram conhecidas como fronteiras artificiais. Ok? Não se esqueçam, fronteiras artificiais. E essa é a resposta à pergunta que se encontra lá no centro de mídias. Beleza, gente? Então é isso. Essa é uma história extremamente complexa, extremamente importante para se entender o momento que nós vivemos, né? E assim, espero futuramente poder tratar mais desse assunto, porque é um assunto realmente muito importante para que nós estudemos. Ok? Beijo para vocês, abraço.